Vereador Luiz Henrique, o último, desculpa, vereador Chico, está aqui na minha frente, vereador Chico Louco, é o último inscrito dessa tarde, pelo tempo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, a mídia da mesmice que está aqui conosco, e já há quem tenha vestido a carapuça, hein? A mídia da mesmice, há quem já assumiu a carapuça. O que eu queria comentar aqui hoje, senhor presidente, é que eu estou muito feliz porque hoje no gabinete do prefeito houve uma apresentação lá no Paço Municipal de um projeto que eu já havia colocado como uma necessidade. Já lá atrás, em 2012, quando eu participei da elaboração do plano de governo do Cotrim, eu tinha colocado no plano de governo do Cotrim a ideia de levar a rodoviária para aquela área do antigo aeroporto municipal. O Cotrim não ganhou a eleição, mas agora, felizmente, no plano do governo do Ayrton, eu pude colocar novamente essa ideia. Essa ideia foi apresentada ao Ayrton, a gente discutiu bastante, conversamos muito e está aí. Em parceria público-privada, a Prefeitura deve abrir um edital de licitação para aquela área, para que se faça uma reurbanização daquela região. Aquela região ali do Nova Estância, a região que é adjacente à Universidade Federal, ao cemitério, onde existia o aeroporto antigamente. A Prefeitura ali pretende levar uma nova área de reurbanização, de reorganização da cidade, com a vantagem, nós teremos mais ônibus na cidade, vindo de outras localidades, aumentando o fluxo, teremos uma geração de mais empregos, porque a proposta realmente é essa, é ter um centro comercial, é ter um centro empresarial, é ter um hotel, enfim, é ter toda uma área de serviços para quem transita na rodovia Washington Luiz e que vai parar em São Carlos. Os ônibus pararão em São Carlos e isso certamente vai aumentar o nosso desenvolvimento. Fiquei muito feliz porque é uma ideia original minha, que eu havia apresentado já em 2012, quando o Cotrim era candidato a prefeito, e que agora apresentei também como sugestão no plano de governo do Ayrton, foi aceita e está sendo encaminhada. Quero acreditar no sucesso desse empreendimento e que São Carlos venha a prosperar e a crescer bastante com essa ideia. Em relação ao transporte ainda, o vereador Moisés Lazzarini havia citado aqui a preocupação que São Carlos não tem terminal. Não tem terminal de ônibus, os terminais de ônibus da cidade são escassos, a interligação do transporte é muito deficitária. Pois bem, gente, faz parte do plano de governo do Ayrton uma remodelação, uma reorganização do transporte público na cidade. Remodelação que a gente ajudou a construir. Você, inclusive, estava com a gente, né, na época do governo Cotrim, você lembra esse projeto. O Aswai também estava junto, você lembra que a gente apresentou isso e era realmente uma ideia muito boa. Mas a remodelação do transporte na cidade também faz parte do projeto do Ayrton. Só que as coisas são feitas numa sequência, numa tocada, devagar. Agora é o momento de mudar a característica do transporte. Eu sou favorável, repito ainda, confirmo a minha opinião, que do jeito que está essa frota de ônibus em São Carlos, o transporte público não dá para ser cobrado, está muito ruim. Eu estive em Araraquara domingo, eu via os ônibus que Araraquara tem na rua, são muito melhores do que nós temos aqui em São Carlos. Uma qualidade, uma frota nova, totalmente renovada. Esse ônibus que circula aqui em São Carlos, desculpe, gente, dá medo de entrar nesse ônibus. A população de São Carlos não merece esse transporte. Agora, o que eu tenho colocado aqui, e até conversei com o doutor Ademir hoje, e ele me apresentava que do dia, acho que foi dia 24 ou 23 de janeiro, quando houve a intervenção, até hoje, a gente não completou um mês ainda. E com a arrecadação do transporte coletivo, ele pagou parte dos funcionários que estavam com o salário vencido na Suzantura, pagou o salário dos funcionários que estavam trabalhando, pagou o fundo de garantia, tem recolhido várias obrigações do município, é claro que existem mais, porque a situação realmente, muitas rescisões a serem pagas, algumas já foram pagas, com a arrecadação do transporte coletivo. Enfim, ter empresa de ônibus é um excelente negócio. Agora, por que nós não vamos atrás de uma empresa municipal de ônibus? Eu tenho pedido isso para o Ayrton, tenho apontado essa ideia para o Ademir, que nós precisamos ter uma empresa municipal. Se essa loucura existe, tantos empresários querendo explorar o transporte de São Carlos, uma empresa municipal que funcionasse em um regime de economia mista. Aqui as pessoas pensam, vai criar mais um cabide de emprego, mas está aí o SAAI. O SAAI é uma empresa lucrativa, o SAAI é uma autarquia, é uma empresa do município. As pessoas podem não concordar por amizade com esse ou com aquele empresário, mas que é rentável para o município, tanto é que, desde a assunção
da prefeitura com essa empresa que está aí circulando, ela conseguiu encaminhar alguns pagamentos. Não foi o todo, haverá a necessidade da votação dessa subvenção para se organizar o pagamento ficar pontual em dia com os seus funcionários e o transporte voltar a funcionar. Mas eu venho colocar novamente, seria importante uma empresa municipal de transporte para a gente buscar no futuro transporte gratuito, catraca livre. É uma realidade, gente, nós temos que pensar. Na semana passada eu protocolei um requerimento sugerindo a criação de uma comissão, não feita por pessoas populares, economistas, pessoas do ramo, pessoas que conhecem da dinâmica econômica, que pode gerar em São Carlos. Você já imaginou você ter uma indústria, Roselei, que vem para São Carlos porque a passagem de ônibus é gratuita? Ela vai ter uma economia por muitos anos no transporte de seus passageiros. Isso pode atrair novas indústrias, gerar empregos em nossa cidade. É toda uma questão de um projeto bem elaborado, não é para chegar no chute, fazendo as coisas de improviso, como muitas vezes acontece em nossa cidade. É para se fazer a elaboração de um projeto. Pode me chamar de louco à vontade, eu até prefiro que me chamem assim, pode chamar de louco à vontade, mas existe uma lógica aí. A cidade de São Carlos tem que sair da mesmice. A cidade de São Carlos tem que ser realmente uma cidade inovadora. A cidade de São Carlos tem que ser uma cidade que alegre a todos, que contente a todos. O equacionamento do transporte se faz com que há horários em que você tem a gratuidade, uma ênfase à gratuidade em determinados horários. Por exemplo, nos horários matinais em que os trabalhadores vão à sua empresa trabalhar, esses trabalhadores estão consumindo o vale transporte. Posteriormente a isso, os idosos podem sair para ir ao banco, para ir ao supermercado, em um horário em que o fluxo de ônibus seja menor, porque a gente sabe que o ônibus vazio não dá lucro para ninguém. E a população precisa ser assistida. Muitas vezes você fica horas esperando um ônibus aqui em São Carlos, um período muito longo esperando o ônibus, e o ônibus ainda passa vazio. Por quê? Não existe um incentivo, não existe um fluxo, não existe um prazer em usar o ônibus. O ônibus em São Carlos só dá prazer às pessoas em transitar nesse transporte. Por quê? Porque a cidade, nós já não estamos aguentando mais o trânsito e a poluição aqui no centro. Um novo sistema de transporte vai ter que ser pensado, está no projeto do governo Ayrton, é um transporte mais eficiente, mais rápido, e que a cidade tende a modernizar-se, atualizar-se em relação ao futuro. Não adianta ficar o pessimismo, achando que tudo dá errado, que São Carlos não vai para frente, porque há necessidade de trazer um amigo meu que é empresário. Nada disso, ninguém quer trazer empresário nenhum. A gente quer que a população de São Carlos seja bem servida sempre, e que o transporte coletivo em São Carlos tenha uma solução definitiva. Eu tenho falado isso várias vezes. O sistema tem dois modos, um transporte radial com integração por terminais, em que o transporte é pontual. Você vai de terminal a terminal. Quem abastece os terminais são ônibus menores que captam, que recolhem a população nos locais mais periféricos. Há horários em que o fluxo de ônibus em determinados bairros é menor, e em outros bairros é maior. Por exemplo, a hora da saída de uma empresa como a Tecance do Brasil, precisa ter ônibus grandes na Porta da Tecance. Mas tem horas do dia, tipo 10 horas da manhã, que ninguém pega o ônibus naquela localidade. Pouquíssimas pessoas usam. Então, tem que existir um equacionamento, um direcionamento, um estudo aprofundado para a gente pensar em São Carlos em uma cidade moderna, não a cidade do passado. São Carlos quer ser a capital da tecnologia com a cabeça da ignorância. Não dá certo. Nós temos que estar com os olhos abertos, com a mente aberta para ideias novas e para o futuro. Nós não podemos agir aqui com ignorância. Nós temos que pensar a cidade da tecnologia com inteligência. Não dá para pensar a cidade de modo arcaico, retrocessos e a manutenção de modelos que não dão certo. O modelo de transporte público no Brasil não dá certo, ele não é democrático, ele não acolhe as pessoas, ele não respeita o cidadão. E a cidade de São Carlos precisa ser inovadora, a cidade de São Carlos precisa ser diferente, porque é uma cidade que nós gostamos muito e que nós sabemos que a qualidade de vida aqui tende a melhorar bastante. Muito obrigado e era isso, presidente. Uma boa tarde a todos.